Olá, inscritos! Como é que vocês estão? Estou muito feliz por vocês estarem mais uma vez aqui juntamente comigo no canal Miqueias Alves, em que vocês podem estar aqui se inscrevendo, deixando aí o joinha de vocês e aproveite e pega aí esse link e compartilhe com o maior número de pessoas possíveis. Hoje nós iremos tratar sobre o tema a preciosidade do tempo. A preciosidade do tempo, que é um sermão de Jonathan Edwards, grande avivalista que viveu aí em 1703 a 1758 e que pregou esse sermão no ano de 1734 na cidade de Northampton, que é uma mensagem muito importante e interessante para nós. Então, não saiam daí. Vamos partir então para o entendimento daquilo que Jonathan Edwards ministrou em 1734 e que tem uma aplicabilidade muito forte para nós ainda no ano de 2022. Tema esse que é fundamental para nós que estamos aí começando o ano de 2022. Eu quero incentivar você a partir desse vídeo valorizar o tempo e aproveitá-lo da melhor maneira possível. E por isso que eu quis trazer essa mensagem de Jonathan Edwards para nós refletirmos. E para isso vamos ler o texto que ele usou, que Jonathan Edwards usou para desenvolver o seu sermão, sua mensagem, que é o texto de Efésios capítulo 5 e o verso de número 16 que diz: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. E ele começa dizendo, já na abertura do seu sermão, da sua mensagem, algumas coisas muito interessantes, um prelúdio, um exórdio muito interessante para o tema do tempo. Ele diz: remindo tem mais relação com alguma coisa que tanto está perdida ou que, de alguma forma, podemos ou que, no mínimo, está pronta para ser perdida ou tomada de nós. Remendo o tempo porque os dias são maus. Os dias sendo maus, vemos outros desperdiçando seu precioso tempo, mas você se esforçará para remi-lo? O verso pode ter relação também com o desperdício de tempo no passado, ou pode dizer respeito ao grande perigo do tempo ser perdido, em razão do fato de os dias serem tão maus. Se vocês não tivessem um grande cuidado, o tempo se deslizaria de suas mãos e eles não tirariam nenhum benefício dele. Ou, finalmente, pode dizer respeito quanto à necessidade de remirmos o tempo dessas terríveis calamidades que Deus trará sobre os ímpios. O tempo pode ser remido como se ele fosse salvo da terrível destruição que, quando vier, colocaria um fim à paciência de Deus. O tempo é uma coisa que deveríamos ter em alto valor. Então veja bem que ele já introduz a sua mensagem levantando essa questão do porquê o tempo é tão importante e como nós devemos tratá-lo. E na sua primeira parte, a primeira parte de sua mensagem, que é a doutrina, ele fala sobre o tempo é uma coisa excessivamente preciosa. E ele faz algumas pontuações pelas seguintes razões. Número 1. Porque a eternidade depende do aproveitamento do tempo. Ele diz: as coisas são preciosas na proporção da sua importância, ou em razão do nível de relação com o nosso bem-estar. Isso faz com que o tempo seja um bem imensamente precioso, porque o interesse pelo nosso bem-estar depende do aproveitamento do tempo. Ele é precioso porque o nosso bem-estar nesse mundo depende do seu aproveitamento. Ele é precioso porque, se não o aproveitarmos, nós corremos o risco de atrairmos pobreza e desgraça. Mas, acima de tudo, é importante porque a eternidade depende dele. De acordo com o nosso aproveitamento ou perda do nosso tempo, seremos felizes ou miseráveis na eternidade. Isso aqui é muito importante,
porque ele lança luz sobre um determinado assunto muito interessante, que meu professor na faculdade muito falou, que é que tudo que nós fazemos no tempo reverbera para a eternidade. Então ele está dizendo o seguinte: o curto período de tempo que nós vivemos, e aí você lembra do Salmo de Moisés, Salmo 90, em que ele fala de 70, 80 e o que passa disso é enfado e canseira. Todo esse curto tempo que nós vivemos na Terra preparam o caminho para toda a eternidade que nós teremos. Quer dizer, 70, 80, 90 anos determinarão onde nós iremos passar toda a nossa eternidade. Quer dizer, ele começa falando sobre o tema do tempo, lançando luz sobre um assunto de uma teologia extremamente relevante, importante. Dizendo o seguinte: tudo que você faz no tempo, nesse curto período de tempo, determina a eternidade. E eternidade, eu já falei talvez em alguma outra oportunidade, que não é uma unidade de tempo. Se você tira 1000 anos da eternidade, sobra o quê? Eternidade. Se você tira 1 milhão de anos da eternidade, sobra o quê? Eternidade. Ou seja, nós como seres do tempo entraremos na eternidade, num espaço ou num espectro que o tempo foge da nossa compreensão. É algo que não terá fim. Para nós, seremos seres infinitos, porque tivemos o início. Mas imagine Deus, que não tem início nem fim, que é um ser eterno, que é um Deus eterno. Então é esse aspecto que ele está dizendo. O que acontece no nosso momento presente, hoje, o tempo que nós vivemos hoje, reverbera para a nossa eternidade. Segundo, o tempo é muito curto, o que o torna muito precioso. A escassez de algum bem faz com que o homem coloque um grande valor sobre ele, especialmente se é uma coisa necessária de ser tida e sem a qual não pode viver. O tempo é curto e o trabalho que temos a fazer é tão grande que não podemos desperdiçar nenhuma parte dele. O trabalho que temos que fazer para nos prepararmos para a eternidade deve ser feito no tempo, ou nunca será feito. E esta é a obra que envolve grande dificuldade e labor. É um outro aspecto que ele está aqui dizendo. Nós temos uma grande missão, um grande trabalho, um grande propósito, e isso não acontecerá fora do espaço do tempo. Então eu preciso aproveitar cada minuto. Cada minuto conta. E se eu não usar bem o meu tempo, eu estou perdendo a oportunidade de fazer algo que vai ter um impacto grande para o meu futuro ou para a minha eternidade. Terceiro, o tempo deve ser visto por nós como algo muito precioso, porque sua continuidade é incerta. Nós sabemos que ele é muito curto, mas não sabemos quão curto ele é. Nós não sabemos o quão pouco nos resta, se um ano, ou muitos anos, ou apenas um mês, ou uma semana, ou um dia. Não há nenhuma experiência que possa ser mais bem verificada do que essa. Quanto muito mais homens valorizam seu tempo se eles soubessem que tinham apenas uns poucos meses ou uns poucos dias a mais nesse mundo. E certamente um homem sábio valorizaria seu tempo ainda mais. Essa é a condição de milhares agora no mundo que agora gozam de saúde e não veem nenhum sinal do avanço da morte. Muitos, sem dúvida, estão para morrer no próximo mês. Muitos morrerão essa semana. Muitos morrerão amanhã e não sabem nada disso. E não pensam sobre isso. Quantos morreram, foram dessa cidade num tempo ou outro, quando nem eles, nem seus vizinhos viam nenhum sinal de morte uma semana antes? E provavelmente existem muitas pessoas agora aqui presentes, ouvindo o que eu digo agora, e vão morrer dentro de pouco tempo e não tem nenhuma percepção disso. Eu fico imaginando quem estava, a priori, ouvindo essa mensagem de Jonathan Edwards, porque ele apresenta um cenário de terror em relação ao tempo, e essa é a realidade. A nossa vida, nós não temos qualquer controle sobre ela.
Nós vivemos o hoje. A Bíblia deixa clara que o amanhã pertence ao Senhor. Deus nos deu o hoje. Deus nos deu o momento presente. O passado já não pertence mais à nossa existência e o futuro está intacto, porém nós não temos controle sobre ele. Nós temos apenas o momento presente, o aqui, o agora. E ele está dizendo, se nós não temos uma consciência viva de que o tempo é curto e ele pode ser tomado de nós a qualquer momento, nós perderemos uma grande oportunidade, a oportunidade de fazer tudo que nós pudermos fazer enquanto estamos vivos. Quarto, o tempo é precioso porque quando ele passa, não pode ser recuperado. O que é bem proveitoso não é perdido. Embora o tempo por si mesmo se vá, o seu benefício permanece conosco. Cada parte do nosso tempo é como se fosse sucessivamente oferecida a nós, a fim de que possamos escolher se o faremos nosso ou não. Mas se o recusarmos, ele imediatamente é tomado e nunca mais oferecido. A eternidade depende do aproveitamento do tempo, mas quando o tempo de vida se vai, uma vez que a morte venha, nós não temos mais o que fazer com o tempo. Isso aqui é um outro ponto. O tempo não pode ser recuperado. Daí eu faço convite para você. Imagina aí uma pessoa que perdeu o ano letivo, que repetiu de série. Imagine alguém que perdeu de comprar ações que valorizaram rapidamente por coisas de segundos. Ou alguém que perdeu uma viagem, um ônibus, por coisas de minutos. Tudo isso é importante. E há coisas na vida da gente que, se nós não tivermos uma consciência plena de que o tempo não volta, já era. Se você não aproveita o tempo, por exemplo, com o seu filho, com a sua filha, enquanto ele está no seu momento de criação, pais que não aproveitam a oportunidade, pessoas que não aproveitam e cultivar uma vida de comunhão com Deus agora, ou de aproveitar o descanso, um tema tão necessário. Hoje vivemos na era em que as pessoas querem trabalhar, mas não passeiam, não cultivam tempos de aproveitamento uns para com os outros. Esses momentos não voltam. O tempo não pode ser recuperado. Se você não aproveitou bem o tempo, se você não fez um bom depósito naquilo que realmente vai gerar juros positivos para o seu futuro, você vai perder uma grande oportunidade. Existem coisas que são como sementes. Você está semeando hoje para amanhã você colher. Na vida da gente é assim, na realidade da nossa vida é assim. Nós trabalhamos, nós fazemos tudo que está dentro do nosso alcance para cultivarmos lá na frente tudo isso. Então essa é a parte doutrinária que Jonathan Edwards fez de sua mensagem, para ele pontuar então algumas questões práticas. A partir daqui, Jonathan Edwards vai começar então a tratar sobre a questão prática da sua mensagem. Ele fez um apurado sobre a teologia, a doutrina bíblica a respeito do tempo, e agora ele vai tratar do aproveitamento. Ele vai tratar sobre questões práticas a respeito disso. Então, ele diz, uso 1, o autoexame. Para levar as pessoas a considerarem o que fizeram com o tempo, quando Deus criou você e lhe deu uma alma racional, Ele o fez para a eternidade. Ele deu o tempo aqui a fim de prepará-lo para a eternidade. Considere o que você fez com o tempo passado. Existem muitos de vocês que podem muito bem concluir que metade do seu tempo já se foi. O seu sol já passou do meridiano. Quando você olha para o passado da sua vida, percebe que foi, numa grande medida, vazio. Quanto pode ser feito em um ano? Para que propósito você gastou o seu tempo? E eu acho isso aqui muito relevante. Meu professor na faculdade, ele falava o seguinte: nós não fazemos uma contagem do tempo de
de quanto eu tenho, mas de quanto me sobra. Por exemplo, se você tem 50, você começa a contar quanto que falta para mim morrer. Se eu vou viver 70, 80, 90 anos, falta o quê? Falta aí 40 anos, falta aí 30 anos, falta aí 20 anos. Se você tem 20 anos, você pensa, eu tenho pelo menos mais uns 50 anos pela frente. Você sempre conta pela perspectiva do que sobra, do quanto sobra. E aí você consegue fazer avaliações. Se você está investindo bem o seu tempo e se o seu futuro realmente prepara ou reserva coisas boas. Porque se você tem um projeto de 30 anos e você tem 10 anos apenas, você sabe que você vai ter que preparar pessoas para dar continuidade àquilo que você começou, porque você mesmo não vai conseguir chegar lá. Isso pela perspectiva de que você vai morrer por causas naturais e vai morrer uma boa velhice. Mas nós sabemos que não existe um padrão para a morte. Para morrer basta estar vivo, como diz o ditado popular. Segundo uso, reprovação para aqueles que desperdiçam o seu tempo. A raça humana age como se o tempo fosse uma coisa que tivesse em grande quantidade e tivesse mais do que precisa e não sabe o que fazer com ele. Há muitas pessoas que deverão ser reprovadas com essa doutrina que eu agora vou particularmente mencionar. Primeiro, aquelas que gastam grande quantidade do seu tempo em ociosidade. Suas mãos recusam-se trabalhar, e em vez de trabalhar, eles deixam sua família sofrer e eles próprios sofrerão. Muitos gastam grande parte do seu tempo em ociosidade e conversa não proveitosa. Segundo, são reprovados pela doutrina aqueles que gastam o seu tempo em trabalhos ímpios, que não apenas gastam o seu tempo fazendo nada para nenhum propósito bom, mas gastam o seu tempo em propósitos maus. Eles ferem e matam a si mesmo com isso. Por isso eles, que tiveram a oportunidade de obter a vida, trabalham para sua própria morte. Eles gastaram seu tempo corrompendo e infectando as cidades e locais onde vivem. Alguns gastaram muito do seu tempo em contendas, e isso não é apenas perda de tempo, é a pior forma de abusar do tempo do que meramente desperdiçá-lo. Eles não apenas desperdiçam o seu tempo, mas consomem o tempo de outros. Eles contrariam aqueles hábitos pecaminosos que tomarão tempo deles para serem mortificados. O pecado é um grande devorador de tempo. Terceiro, são reprovados por essa doutrina aqueles que gastam seu tempo em apenas propósitos mundanos, negligenciando suas almas. O tempo foi dado para a vida na eternidade. Foi designado com um tempo de provação para a eternidade. Se os homens não aproveitam seu tempo para os propósitos da eternidade, eles o perdem. Isso aqui é muito valioso. Muitas pessoas, como ele está dizendo aqui, além de desperdiçarem o seu tempo, eles usam esse tempo para propósitos e fins malignos. Propósitos e fins maus, maquinando mal, trabalhando e cooperando para que o mal progrida e prevaleça no mundo. E aí mostra-se e configura-se um estado de pecado a qual Deus vai julgar vivos e mortos no dia do juízo final. Terceiro uso é uma exortação para o aproveitarmos o tempo ao máximo. Primeiro, você é responsável diante de Deus pelo seu tempo. Tempo é um talento de Deus dado a nós. Ele estabeleceu o nosso dia, e esse dia não nos foi dado para nada, foi designado em algum trabalho. Segundo, considere quanto tempo você já perdeu. Você deve aplicar a si mesmo o mais diligentemente possível para o aproveitamento da parte de tempo que lhe resta, para que você possa viver como se fosse para remir o tempo perdido.
Sua oportunidade agora é menor. Seu tempo, por mais longo que seja, é muito pequeno. E se o tempo da vida é tão pequeno, quão pequeno é o que lhe resta? 2. Você tem o mesmo tipo de trabalho que tinha para fazer primeiro, e isso sob maiores dificuldades. Não apenas o seu tempo para trabalhar se tornou menor, o seu trabalho se tornou muito maior. 3. Você perdeu o melhor de seu tempo. Não apenas se foi o melhor e ainda assim todo o seu trabalho permanece. E não apenas isso, mas com mais dificuldade do que nunca. Que loucura é uma pessoa se entregar ao desencorajamento, assim como negligenciar o seu trabalho porque o seu tempo é muito curto. Deus o chama para se levantar e se aplicar ao seu trabalho. Terceiro, considere como muitos valorizam o tempo quando estão perto do fim da vida. Quarto, considere aqueles que desperdiçaram todas as oportunidades para obterem a vida eterna e foram para o inferno. Que pensamentos você pensa que eles têm sobre a preciosidade do tempo? Eu concluirei fazendo 3 advertências em particular. Número 1, aproveite o seu tempo sem de nenhuma maneira atrasar. Número 2, seja especialmente cuidadoso para aproveitar aquelas partes do tempo que são mais preciosas. O tempo santo é mais precioso do que o tempo comum. Esse tempo é mais precioso para o nosso eterno bem-estar. Portanto, acima de tudo, aproveite os seus domingos e especialmente aproveite o tempo de adoração pública, que é a parte mais preciosa do tempo santo. O tempo de operações do Espírito de Deus é mais precioso que qualquer outro tempo. E esse é o tempo quando Deus está próximo, é o dia da salvação. E terceiro, e número 3, aproveite seu tempo de lazer dos negócios mundanos. Você pode proveitosamente gastar o seu tempo em conversação com pessoas santas sobre coisas das mais alta importância, em oração e meditação, e lendo livros proveitosos. Você precisa melhorar cada talento e oportunidade ao máximo, enquanto o tempo ainda perdura. Eu acho que dessa mensagem e das suas aplicações para nós, que são infinitas, fica para nós o entendimento de que cada coisa feita no tempo tem seu impacto, seja positivo ou negativo. Quando você semeia e aproveita o seu tempo naquilo que é bom, você vai colher aquilo que é bom. Se você desperdiça o seu tempo e semeia o seu tempo naquilo que é mal, você também terá frutos nesse sentido. Por isso que nós precisamos entender a preciosidade do tempo, entender que cada momento conta. Cada momento importa e reverbera para a nossa eternidade. Não adianta você reclamar de 2022, chegar ao fim de 2022 e reclamar de 2022, sendo que você não fez por onde, não semeou, não trabalhou para que 2022 fosse um tempo proveitoso para o seu crescimento e para a glória de Deus. Eu acho que fica aqui essa reflexão para nós. E eu recomendo vocês a procurarem essa mensagem, procurarem esse sermão de Jonathan Edwards, leia, releia e aplique isso para a sua vida, que com certeza você será muito abençoado. Deus abençoe vocês, eu estou aqui pingando de suor, porque estou com o ventilador desligado, e aí vocês sabem que a gente sofre aqui, coitado de mim. Mas vocês podem aí aproveitar, se inscreva aqui no nosso canal, deixa aí o seu like, compartilha com o maior número de pessoas, que eu sei que vocês serão muito abençoados. E até a próxima!